dor não aceita ser ignorada. Ela exige ser ouvida, mesmo que para isso precise gritar através do corpo. Há dores que não gritam, não deixam cicatrizes visíveis, mas continuam moldando cada gesto, cada escolha, cada silêncio, como sombras que habitam por dentro. Na infância, o mundo é absoluto. A criança não questiona, ela absorve. Se algo dói, ela acredita que a culpa é dela. Se algo falta, ela aprende a não pedir. Se algo assusta, ela se esconde, no silêncio. E assim nascem os traumas que não lembramos. Não porque foram pequenos, mas porque o nosso sistema emocional precisou esquecê-los para continuar. O problema é que aquilo que não lembramos não deixa de agir. O trauma não precisa ser um grande evento. Às vezes é a ausência de carinho, de validação, de segurança. Às vezes é a presença de críticas, de gritos, de instabilidade. O corpo lembra, a alma carrega. E mesmo que a mente racional diga já passou, a criança ferida permanece agindo, nas relações, nos medos, na autoimagem. Carl Jung, um dos pensadores mais influentes do século XX, dizia que o inconsciente não é apenas um depósito de lembranças esquecidas, mas um campo vivo de forças que moldam nossas decisões sem que percebamos. Segundo Jung, aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino, e muitas vezes o destino que repetimos, sabotagens, inseguranças, relacionamentos disfuncionais, nasce da dor não reconhecida de uma infância solitária. Talvez você já tenha se perguntado: por que repito os mesmos padrões? Por que reajo de forma tão intensa a certas situações? Por que me saboto quando tudo parece ir bem? Talvez a resposta esteja numa parte de você que ainda chora em silêncio. Uma parte pequena, frágil, esquecida, mas nunca morta. Essa é a dor que não gritamos, mas que nos guia inconscientemente há anos. E se quisermos de fato compreender quem somos hoje, precisamos ter coragem de olhar para quem fomos um dia e o que faltou quando mais precisávamos. O que a mente tenta esquecer, o corpo continua contando. Na linguagem silenciosa dos ombros tensos, da insônia crônica, da respiração curta, no aperto no peito que não sabemos nomear, no medo que surge antes mesmo de haver perigo real. Enquanto crescemos, aprendemos a racionalizar a dor, a nos convencer de que foi só uma fase, de que nossos pais fizeram o que puderam, de que já superamos. Mas o corpo não negocia com a razão. Ele armazena tudo o que não conseguimos sentir plenamente. Jung dizia que o inconsciente não é passivo. Ele atua e cobra. E quando ignorado, encontra outras formas de se manifestar, num padrão repetido, numa crise de pânico, num relacionamento sufocante. É o trauma emocional infantil se expressando onde menos esperamos e onde mais nos confunde. A criança que não pôde gritar, hoje cala sua verdade para manter relacionamentos. A que não pôde confiar, hoje vive alerta, esperando o abandono. A que se sentiu invisível, hoje implora a atenção, mesmo que precise se violentar para obtê-la. Nada disso é escolha consciente. São reações moldadas por um corpo que aprendeu a sobreviver, por um sistema emocional que se adaptou, às custas da espontaneidade, da leveza, da autenticidade. E aqui está uma das armadilhas mais sutis do trauma. Você acredita que está agindo como adulto, mas muitas vezes é a sua criança ferida quem está tomando as decisões, protegendo você de um passado que não passou, porque nunca foi acolhido. Por isso, os sintomas não surgem do nada. Eles são tentativas do inconsciente de nos fazer escutar o que silenciamos por tempo demais. Jung acreditava que aquilo que evitamos encarar não desaparece, apenas cria raízes mais fundas, e quanto mais fugimos da dor original, mais presos ficamos a seus ecos. A cura então começa não com respostas, mas com escuta, com a coragem de perguntar a si mesmo o que ainda dói, mesmo quando tudo parece bem. Nem todo trauma vem do que aconteceu. Alguns nascem do que não aconteceu e deveria ter acontecido. O toque que não veio, a escuta que nunca chegou, o olhar que via mas não enxergava.
Crescer em um ambiente onde havia tudo, menos presença emocional, deixa marcas invisíveis. É como viver ao lado de alguém, mas sentir-se sozinho o tempo todo. E essa solidão precoce molda uma ferida silenciosa. A sensação de não ser digno de atenção, de afeto, de cuidado verdadeiro. Jung dizia que o ser humano precisa de espelho, de alguém que o veja, o reconheça, o confirme. Quando esse espelho falta, a criança aprende a se esconder até de si mesma. E com o tempo, esse esconderijo vira identidade. Para suportar o vazio afetivo, muitos aprendem a se ocupar demais, a agradar demais, a cuidar demais dos outros, esquecendo de si. Outros seguem o caminho oposto. Fecham-se completamente. Tornam-se autossuficientes, controladores, distantes. Mas, no fundo, ambos estão tentando sobreviver à mesma dor, o medo de precisar de alguém e ser deixado mais uma vez. O problema é que esse vazio não passa com o tempo. Ele apenas se disfarça. Em relacionamentos ansiosos, em escolhas que pedem validação, em uma fome de reconhecimento que nunca se sacia. Porque o que faltou lá atrás continua faltando por dentro. E enquanto essa falta não for reconhecida, ela seguirá conduzindo nossas buscas, nossos vínculos, nossas feridas. Toda criança é quem é, mas aprende cedo a se moldar ao que o ambiente parece exigir para que continue sendo amada. Ela observa, se adapta, silencia partes de si para continuar pertencendo. Se percebe que a raiva afasta, ela engole o choro. Se o entusiasmo incomoda, ela se retrai. Se a tristeza é ignorada, ela sorri, mesmo que doa. E assim aos poucos vai nascendo um eu que não é inteiro, mas é funcional. Um eu que não é verdadeiro, mas é aceito. Carl Jung chamou isso de persona, a máscara que criamos para viver em sociedade. Mas quando essa máscara nasce cedo demais, ela não vira apenas uma adaptação, vira identidade. A criança aprende que só será amada se for boazinha, fácil de lidar, forte, e assim enterra seus impulsos mais autênticos para garantir afeto, não por falsidade, mas por sobrevivência. O problema é que, ao repetir isso por anos, ela esquece que está fingindo, e o falso eu cresce com ela. Torna-se o adulto que não sabe o que sente, que está sempre se moldando ao ambiente, que agrada para evitar rejeição, que se anula para não ser abandonado. Esse eu fabricado até funciona, mas cansa. Porque viver editando a própria essência cobra um preço alto, a perda da espontaneidade e a distância de si mesmo. Há um momento em que o corpo para de colaborar com o disfarce. Ele começa a interromper, a sabotar, a implodir silenciosamente. Não por fraqueza, mas porque já não suporta mais sustentar o que não é verdadeiro. É quando a ansiedade toma conta, não como um sintoma isolado, mas como um grito encoberto, uma tentativa desesperada de impedir que a dor antiga continue passando despercebida. Você tenta se aproximar de alguém, mas recua. Tenta iniciar um projeto, mas paralisa. Se vê à beira de um recomeço, mas se sabota antes mesmo de começar. Às vezes o medo não é do fracasso, é do que será preciso enfrentar se tudo der certo. Porque o sucesso, o amor, o acolhimento exigem entrega. E entregar-se para quem cresceu se defendendo pode parecer perigoso demais. Jung dizia que a sombra não é só o que escondemos dos outros, mas o que escondemos de nós mesmos. E quando esses conteúdos reprimidos se acumulam, eles não desaparecem. Eles retornam como sintomas. O corpo começa a carregar o peso daquilo que a consciência ainda não está pronta para encarar. E é por isso que, muitas vezes, adoecemos em silêncio. Não por fraqueza psicológica, mas por excesso de adaptação. Ansiedade, autossabotagem, hipervigilância, medo de intimidade são apenas formas sofisticadas de proteção emocional. Soluções que a psique encontrou para manter viva uma criança que, em algum momento, sentiu que não podia mais confiar. E enquanto não reconhecemos a origem, continuamos tratando o sintoma, sem jamais tocar na ferida. Por trás das reações que você não entende, atrás dos comportamentos que você critica, há alguém esperando.
Alguém pequeno, alguém que só queria ser visto, ouvido, acolhido e que não encontrou espaço para existir como era. Essa criança não desapareceu, ela se recolheu e continua esperando que um dia alguém a reconheça, não para julgá-la, mas para escutá-la. Jung via essa criança interior como um símbolo do nosso núcleo mais autêntico, a parte que carrega tanto a dor quanto o potencial de transformação. Ele acreditava que, ao entrar em contato com ela, não apenas curamos o passado, mas recuperamos a inteireza que perdemos ao longo do caminho. Mas reencontrá-la exige delicadeza. Não se trata de forçar lembranças ou reviver traumas. É sobre criar um espaço interno onde ela possa, enfim, existir sem medo. Talvez você perceba isso em momentos de fragilidade, quando se sente rejeitado por algo pequeno, ou quando o vazio parece imenso, mesmo cercado de gente, ou quando o elogio não entra, mas a crítica ecoa por dias. E o mais bonito é que esse reencontro não exige respostas prontas, só presença, só verdade. Só a disposição de dizer com o coração aberto: agora eu fico, dessa vez eu não vou me abandonar. Curar não é voltar no tempo, nem apagar o que doeu. É aprender a viver com a falta, sem que ela continue comandando tudo em silêncio. A ferida não desaparece, mas deixa de governar, deixa de escolher por você, deixa de determinar a forma como você ama, reage, se protege. Jung dizia que não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão interior. E essa consciência, dolorosa, mas libertadora, é o que transforma o trauma em maturidade. A cura real não se parece com um milagre. Ela se parece com limites claros, com pausas necessárias, com um não que antes você não conseguia dizer. Ela aparece quando você percebe que não precisa mais repetir a infância nas relações atuais, que pode escolher diferente, ficar quando é seguro, ir quando é demais, falar quando dói, silenciar sem desaparecer de si. Talvez nunca exista um momento em que você diga: estou totalmente curado. Mas pode haver um instante, breve, íntimo, profundo, em que você sente que está finalmente presente em si mesmo. E isso já é muito. Porque viver com consciência é aceitar que algumas dores continuam ecoando, mas agora você sabe de onde elas vêm. E mais importante, sabe que elas não definem quem você é. A dor foi um capítulo, mas não precisa mais ser o autor da sua história. Se este vídeo tocou você de alguma forma, deixe seu like, compartilhe nos comentários a sua história e se inscreva no canal. Seu apoio nos ajuda a levar esta mensagem para mais pessoas.